Olá, seja bem-vindo a mais um passo a passo do canal. Essa semana nós faremos juntos essa peça, o boneco Bernardo. Ele faz parte da coleção das outras bonequinhas que eu já tinha feito no canal, já tem vídeo de passo a passo delas. A boneca Berenice, não, essa é a Bernadette. Eu troco o nome das filhas. E essa é a Berenice. Então nós temos, já tem passo a passo da Berenice e da Bernadette. Porque essas bonecas, elas são articuladas, tá? Elas sentam e mexem as articulações. E o pescoço é mole, pois a proposta delas é que elas sejam uma naninha, para a criança ficar grudadinha. Então, eu resolvi fazer uma modificação na receita e fazer o boneco Bernardo. Ele não tem articulação, ele fica de pé bonitinho. Okay? E o pescoço é bem firme. Tá? A receita é muito parecida. Tem pequenas modificações, mas ela é muito parecida, ok? Então, se você já fez a boneca Bernadette, é bem parecida. Eu basicamente só tirei as articulações. Só não fiz as carreirinhas juntas, ok? Aí ele tem uma pequena modificação no pé. Se você quiser fazer a boneca Bernadette, seguindo a receita base do corpo do boneco Bernardo, é possível. E vice-versa, se quiser fazer o boneco Bernardo seguindo a receita da boneca Bernadette com as articulações da Bernadette, é possível também. Porém, precisa ficar atento à diferença que ele tem no pé. Pois daí, se você fizer o pezinho da boneca Bernadette, você não vai conseguir colocar o sapatinho do Bernardo. Combinado? Então, se você quiser fazer o boneco Bernardo articulado, é só seguir a receita da boneca Bernadette. Dá também para fazer, colocar o suporte no pescoço dela, para que o pescoço fique firme. Aí o pescocinho dela não vai ficar molengo. É só olhar a parte da cabeça, o vídeo da cabeça, que lá eu explico bem certinho como fazer o pescoço firme, tá? É só ficar atento a essas diferenças. Olha aqui. Se quiser colocar a boca também, no vídeo da Berenice, tem passo a passo de uma boquinha. Ela tem uma boquinha, que os outros não têm. Né? Ele também tem 40 centímetros e está pesando mais ou menos 300 gramas. Como eu falo, isso é uma questão de tensão de ponto, de quanto enchimento você coloca, mas é mais ou menos. Eu passo um valor aproximado, tá? Então, ela está com 40 centímetros e 300 gramas. Ela tem também 40 centímetros, mas pesa 400 gramas, porque esse cabelo tem quase um novelo inteiro. Ok? Vamos para a mesa para mostrar todos os detalhes da peça. Os materiais que eu utilizei para fazer essa peça foram: para a cor pele, eu escolhi a cor macadâmia, a 3148, da Círculo. De linha, eu usei todos a amigurumi, tá? Amigurumi normal. Então, da cor pele, foram 117 gramas. Então, é bastante, vai usar quase um novelo inteiro, tá? Ela tem, cadê o peso? 125 gramas. Ele vem um pouquinho mais. Esse novelo aqui, por exemplo, pesou 136. Com plástico e essa embalagem, ele tem mais ou menos uns 3, 4 gramas. Tá? Então, vem um pouco a mais. O cabelinho dele foi na cor Shima, 4146, que eu utilizei 31 gramas, então sobra bastante. Esse daqui já estava aberto, inclusive. Para a roupinha, esse aqui está sem a etiqueta, mas essa é a cor aço, que eu utilizei 47 gramas. Sobrou um monte, também já tinha aqui, ó. A cor é 8797, mas o nome é cor aço, tá? Também sobra bastante.
Esse é o azul marinheiro. O número dele, deixa eu pegar aqui, é 2745. Esse azul aqui. E eu utilizei 24 gramas. A cor branco, eu utilizei mais ou menos 3 gramas. A minha balança ela não é muito precisa, tá? Então foi mais ou menos, ainda sobrou um pouquinho. Eu tinha só um pouquinho mesmo. Então, nós fizemos a cor pele, a cor aço, a marinheiro e a cor branca. E o cabelo, né? Para o detalhe dos olhos, eu usei linhas mais finas. Aqui. Essa linha aqui é uma linha muito antiga, mas ela se equivale à linha Anne, tá? Em branco, foram 2 pedacinhos mesmo, bem pouquinho, a gente só utiliza aqui nesses detalhes. Esse aqui também eu não tenho mais a numeração, mas é um chumbo, bem escuro, também apenas para um detalhezinho aqui. Ok? Mas dá para usar uma cor preta, esse aqui é a Clé, dá para usar o preto. Os olhos são 10 milímetros, tá? Então, os 2 olhinhos com 10 milímetros. Eu usei um isqueiro para fechar a trava, porque as travas não dá para confiar, né? E essa daqui especificamente, ela solta. Então, tem que selar, senão ele solta. Eu precisei de um isqueiro também, mas pode ser uma vela, não precisa necessariamente um isqueiro. Agulhas, usei 2 agulhas, ok? Agulha 2,5, quase não dá pra ver, né? Mas é 2,5, tem que acreditar em mim. Aqui. Então, usei a agulha 2,5 e a agulha número 3. A agulha número 3 eu usei só para fazer o sapato. O sapato tem quase a mesma receita do pé, e eu precisava que ele ficasse um pouquinho maior, só para não entrar com muita dificuldade. Então, a agulha número 3 eu só usei pro pé. Também dá para usar a agulha número 2 e deixar a tensão mais frouxinha. Como eu acabo tendo um ponto muito apertado, eu prefiro aumentar a numeração da agulha. A gente vai tecendo e se distrai e acaba botando a tensão de novo. Ainda mais em 2 peças, né? As 2 precisam ser iguais. Precisei do auxílio de alfinetes, principalmente para o cabelo. Eu acho que na verdade foi só para o cabelo. E pro narizinho também. Bom, alfinetes, tá? Eu usei bastante alfinetes. Tanto que eu tive que recorrer aos meus alfinetes sem cabeça. Esses muito grandes aqui não consigo trabalhar numa peça desse jeito. Mas porque eu tinha, né? Senão eu usava esse mesmo. Cola. Usei essa daqui. Estou testando essa agora. Tá? Mas pode ser a cola que você está acostumado. E aqueles materiais que nós sempre usamos nas peças. O enchimento, fibra siliconada, tesoura, pinça, o isqueiro, como eu já falei, marcadores. Eu usei em alguns momentos esses marcadores aqui e um fiozinho. Então, você usa o marcador que você tiver. A agulha de tapeceiro. Deixa eu pegar ela aqui. Então, temos a agulha de tapeceiro. E eu vou colocar botões na roupinha dele, tá? Eu vou colocar botões de pressão. Tá? Eu ainda não coloquei, porque eu quero fazer um vídeo. Se você for colocar botões normais, vai precisar fazer as casinhas dos botões, ou 2 ou 3, aí precisa ver, e vai depender do botão que você for usar. E de material foi isso. Os valores que eu passo de linha, a quantidade,
O tamanho da peça, o peso, é tudo valor aproximado, tá? É com a minha tensão de ponto na agulha que eu usei. Se for usar uma agulha maior, alguma menor, vai dar diferença. E mesmo na tua tensão de ponto, pode ser que tenha diferença também. Então, não fique brava comigo se acabar gastando mais linha, ok? Mas é mais ou menos isso. Claro que você pode e deve usar outros materiais, caso você queira. Pode fazer com qualquer outra linha, até com barbante. Combinado? Os vídeos serão divididos, mais uma vez, em partes, tá? Primeiro, o bracinho, depois o pezinho com a perninha, o corpo, cabeça, cabelo e as roupinhas. São vídeos que eu indico para iniciantes. Eu faço tudo bem detalhado, até por isso os vídeos são tão demorados, eles são um pouco mais longos, porque é tudo bem explicadinho. Vou deixar na descrição o link com o vídeo do suporte do pescoço, tá? Lá no canal da Val Crochê e Vlogs, Val Crochê e Vlogs. Eu deixo lá o link, assim, se você quiser fazer só o suporte do pescoço, quer aprender só o suporte para colocar nas outras bonecas ou nas suas peças, você vai lá e assiste o vídeo e já vê como que esse pescoço fica tão firme, combinado? Então, vai ali na descrição ou vai nos cards que vai estar o link, ok? Essas peças, a Berenice, a Bernadette e o Bernardo, tem PDF, ok? Então, se você tiver interesse no PDF deles, entre em contato comigo, deixe uma mensagem ou entre em contato lá pelo Instagram para a gente conversar, ok? E agora, vamos tecer.